Olá, nono ano, vamos lá ao nosso quarto bimestre. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar o nosso conteúdo de física sobre magnetismo. Bem, a primeira vez que se conheceu ou se ouviu falar na história sobre a questão da menção do nome magnetismo foi lá em meados de 600 a.C., através dos gregos, com o óxido de ferro. Bem, essa pedra que foi encontrada nessa época, ela tinha uma capacidade de atrair corpos metálicos e ela foi encontrada na cidade de Magnésia, antigamente chamada de Ásia Menor, mas atualmente conhecida como a região da Turquia. Como ela tinha essa capacidade de atrair esses materiais ferrosos, essa pedra, ela foi chamada de magnetita. E essa orientação dessa atração desses materiais ferrosos, ela se orientava sempre para a região norte da atmosférica do nosso planeta. Bem, por causa dessa questão da magnetita, eles começaram a chamar essas pedras de ímã. E foi aí que essa questão dessa capacidade de atrair, essa propriedade de atrair outras partículas de materiais ferrosos, foi que deu o nome de magnetismo. Essa atração que foi dada, por esse encontro, por essa descoberta dessa pedra magnética, então essa atração, eles observaram que essa atração era mais forte na região dos polos. E como eles se orientam no sentido norte e sul, ou seja, quando essa parte desse ímã, ela estava voltada para a região sul geográfica da nossa Terra, eles chamaram ela de Polo Sul. E quando esse ímã estava voltado para a região norte geográfica da nossa Terra, eles começaram a chamar essa parte do ímã, onde havia essa força de atração, como Polo Norte. Então, como eles se orientam no sentido norte e sul geográfico, eles chamaram essa região de atração dos polos desse ímã como Polo Norte e Polo Sul. Aí essa questão dessa comparação aí, dessa analogia que eles colocaram em relação à questão do Polo Norte e Polo Sul. Polo Sul, o Polo Norte eles colocaram como azul e Polo Sul como vermelho, para ficar mais simplificado o entendimento dessa relação da atração magnética aí desses polos. Os ímãs, eles são encontrados em várias formas. Nós vamos ter aí a forma de uma placa, na questão da linha de bússola, em forma de ferradura, em forma esférica, e todos eles vão estar com a sua direção de atração, uma região do Polo Norte e outra região do Polo Sul. Essa propriedade de atração desse magnetismo, ela é maior nas regiões de extremidades, nas extremidades norte ou nas extremidades sul. É lá que vai haver a maior força de atração nessas extremidades dentro dessas substâncias. Então, quando nós relacionamos essa questão de ação de atração, quando nós colocamos essa ação entre dois ímãs em que esses ímãs estão se aproximando com polos iguais, esses polos, eles ao mesmo tempo, eles vão se repelir. Ou seja, quando dois ímãs se aproximam, e essa força de atração entre eles, pode haver atração ou repulsão. Então, quando esses ímãs estão com esses polos, com essas forças de atração iguais, elas vão se repelir, Quando são dois ímãs com o mesmo polo, eles vão se repelir,
E quando esses ímãs são polos diferentes, vai haver atração. O espectro magnético ele pode ser observado quando nós colocamos, por exemplo, as limalhas de ferro. A limalhas de ferro é como se fosse uma comparação, uma malha onde ela vai ter várias esferas de ferro, né? Como se fosse um pedaço de pano, só que ao invés de ser entrelhados de fios de tecido, vão ser esferas de ferro. E lá, né, para a gente ver esse espectro, a gente vai ver esse exemplo sobre essa limalha de ferro, vai ser colocada sobre um plástico que vai estar sobre um ímã. Aqui, olha, nosso ímã, os dois polos e a limalha de ferro. Quando colocamos essa limalha de ferro, esse ímã ele vai fazer com que essas limalhas que formam essa limalha de ferro vai encontrar aí nessa região. Então, quando encontra assim de contato com esse ímã, as linhas de força desse campo magnético, que elas vão sair do polo norte em direção ao polo sul, como a gente está vendo aí na figura. Então, toda a atração magnética, ela começa pelo polo norte e vai para o polo sul. E essas linhas de força que a gente está vendo aí em amarelo, observando a direção da saída dessa linha de força, ela é chamada, então, de esse espaço que vai ser ocupado pela linha de força vai ser chamada de campo magnético. No nosso exemplo, mais um exemplo, para nós observarmos essa questão do campo magnético, nós vamos ter aí uma barra de ferro, ela sem magnetização, só que ela, dentro dessa barra de ferro, vai ter um número de pequenos pedaços de ímã que vão estar dispostos nela, dentro dela de maneira desorganizada. Quando nós magnetizamos, colocamos ímãs próximo dessa barra de ferro, e os pequenos ímãs eles começam a se alinhar. Observem ali as linhas de força que se formam de um ímã passando pela barra de ferro e alcançando outro ímã. Então, quando ocorre a aproximação do ímã com o polo norte e outro ímã com o polo sul, forma-se as linhas de força. Essas linhas de força vão alinhar esses pequenos pedaços de ímã que estão sobre essa barra de ferro e vai fazer o alinhamento deles. E observem, as linhas de força vão sair do ímã de polo norte para o ímã de polo sul, que aí vai fazer o alinhamento dos pequenos pedaços de ímã. Outro exemplo que a gente vai ver aqui, nós vamos ter aqui duas pilhas, que é a questão da relação, né, do campo magnético com a carga elétrica. A intensidade desse campo magnético ele pode ser inversamente proporcional à distância desse material que vai ser atraído para o ímã, ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser a atração. Então, quanto mais próximo do ímã, maior vai ser a atração. E essa carga magnética ela vai ser como um gatilho para acionar essa atração para a formação desse campo magnético, como a gente vai ver aí. Nós temos aí essas pilhas que tem essa carga elétrica, nós temos aí um fio condutor e um espaço mostrando aí uma desorganização de pequenos ímãs. Quando nós colocamos uma corrente elétrica que vai percorrer por esse fio condutor, ele vai criar em torno desse condutor o campo magnético e vai fazer a formação aí dessa linha de força. Aí essa corrente elétrica que ela vai passar aí, ela vai ser como um gatilho que vai disparar, acionar aí formando esse campo magnético e aí ocasionando a formação das linhas de força. Nós vamos ter aqui a bússola,
né, uma bússola. Outro exemplo também, nós vamos ter a bússola que vai ser colocada próximo a um condutor, que esse condutor ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Aí aqui é o nosso esquema, mostrando aí nós vamos ter aqui o condutor, que está de verde, nós vamos ter a caixa de força, que vai mostrar a intensidade da corrente elétrica. Aqui, próximo da bússola de vermelho, essa linha curva, vai ser o nosso ímã, e aqui de verde vai ser o nosso pequeno gatilho. Quando ocorre o acionamento, né, a ligação da chave do condutor, essa corrente elétrica vai passar pelo ímã e vai fazer a atração da bússola. Observem aí. Quando ocorre o disparo desse condutor, a bússola se afasta. Então, o sentido do campo magnético ele vai depender do sentido da corrente da força, e assim ele vai fazer com que o sentido da corrente elétrica faça com que quando essa corrente elétrica passar por esse condutor, ele faça com que o sentido desse campo magnético faça a atração aí da bússola. Bem, esse é o nosso conteúdo de hoje, pessoal. É uma parte introdutória do nosso sistema, do nosso assunto sobre magnetismo, uma parte mais básica e teórica, e nas próximas aulas nós vamos dando continuidade aos poucos, porque esse conteúdo de magnetismo ele é um pouquinho complexo, então nós vamos trabalhar ele devagar nesse quarto bimestre, certo?